Atenção, atenção, servidores da educação, servidores da saúde e também da segurança pública, além de outros servidores também aí. O vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre a PEC 32. Isso mesmo, vamos falar sobre a PEC 32. O que é essa PEC? Então, isso é uma verdadeira, vamos falar sobre ela aqui, é uma verdadeira bomba atômica sobre os servidores aí, como eu citei, da saúde, da educação, da segurança pública e de outros aí. Então, eu vou te explicar direitinho aí o que é essa PEC 32. Quais serão os impactos dela na sua carreira, na nossa carreira, então. Então, quais servidores serão afetados aí? Quem vai ser afetado por essa PEC 32? Já te adianto, hein? Presta atenção. Servidores federais, servidores estaduais e municipais serão afetados nessa PEC. Vamos lá, então. O Arthur Lira, a pedido do atual presidente Jair Bolsonaro, ele quer aprovar esse projeto ainda este ano de 2022, nesse final de ano. Na prática, o plano, qual que é o plano então aí? Na prática, ele quer acabar então com o caráter do servidor público no país então. Então, essa medida ela atinge então os atuais e futuros servidores. Então, o que ela faz? Ela retira a estabilidade, a ascensão na carreira e também salários dos servidores. Ela ataca os aposentados, a questão das aposentadorias aí, e privatiza e terceiriza tudo então. Sobretudo, principalmente aí, envolve aí os servidores da saúde, da educação, segurança pública. Então, poucos serão poupados, então, poucos serão os privilegiados, serão poupados nessa PEC 32. Entrevista recente, pessoal, o parlamentar Arthur Lira, que é o presidente da Câmara Federal, que foi reeleito nesse mandato agora em 2022, ele disse que o Congresso continuará liberal e reformista na próxima legislatura. Isso aí foi o que ele disse. Ou seja, o Lula foi eleito aí como presidente no último domingo, mas então teremos então um Congresso mais voltado às pautas neoliberais. O que isso quer dizer? Que o pessoal fez a escolha nas urnas por esses parlamentares, esses deputados federais. Então também tem o Senado também está num cenário similar. Então cabe agora o quê? O jogo de cintura do próximo presidente eleito agora de não aceitar tais pautas que esse grupo então defende aí. Por isso que a gente ressalta sempre a importância do voto nos deputados federais, nos senadores e etc. Porque isso vai muito aí das pautas que serão ditadas na Câmara Federal e também lá no Senado. Então, nesse sentido, o que o parlamentar anunciou aí? Que ele pretende aprovar essa reforma administrativa, que é a PEC 32, ainda nesse ano de 2022. O projeto é de autoria do presidente Jair Bolsonaro, do qual Lira é um forte aliado aí na Câmara dos Deputados. Então, para deixar claro para vocês aqui, essa PEC 32 da reforma administrativa é um ataque frontal, então, ao funcionalismo público. Esse projeto, na prática, ele acaba com o caráter de servidor público no país, pois, primeiro, então, aí, vamos colocar um ponto aí, ele atinge atuais e futuros servidores. Praticamente, ele extingue os concursos públicos, porque o concurseiro, então, aí, praticamente, ele vai extinguir os concursos públicos, porque vai acabar, então, com a estabilidade do concurso público. Ele trará de volta o predomínio do quê? Do apadrinhamento político na União, dos estados, Distrito Federal e também nos municípios. Então, quem que vai ser, onde vai ser encaixado esses cargos aí? Pelo apadrinhamento político. Então, ele retira a estabilidade e dá ascensão na questão da ascensão na carreira e também dos salários aí das pessoas. Ele vai atacar os aposentados, a questão das aposentadorias, e vai privatizar e terceirizar tudo, sobretudo saúde e educação, somente então, como eu disse, somente alguns privilegiados que serão poupados dessa maldade então aí. E o que é que fala então no artigo 37 dessa PEC 32, que permite que dinheiro, ela permite o quê? Que dinheiro do Fundeb, por exemplo, seja repassado a escolas privadas, ou seja, tirar o dinheiro que é para
valorizar para a valorização do piso salarial, que hoje a gente luta aí para que os governos cumpram, tanto os estados e municípios. Então, essa lei vai permitir então que esse recurso que é para valorizar então aí os profissionais da educação, ele seja destinado para escolas privadas, ou seja, escolas particulares aí. A reforma administrativa foi toda pensada o quê? Para atender aos interesses privatistas do mercado. Primeiro passo, então, é substituir você, professor efetivo, por um professor temporário, para criar o perfil então de rede particular. Por que é importante para eles ter esse professor temporário? Porque você não tem direito, você não vai ter piso, né? Porque o setor privado ele não é obrigado a cumprir piso salarial. Então, se transfere o setor público para as mãos do setor privado, então o setor privado não vai ser obrigado a te pagar o piso salarial e, contrapartida, vai mandar esse dinheiro do Fundeb para essas escolas e a lei vai permitir aprovando essa PEC. E também, no artigo 37 da PEC 32, cujo parecer do relator então foi aprovado na comissão especial da Câmara, ele permite que o dinheiro do Fundeb seja repassado a escolas particulares, como te falei. E, aliás, não só os recursos para pagar os professores, mas também o pessoal do SUS aí, que trabalha no dia a dia, e também de qualquer área pública, e também os servidores da segurança pública, por exemplo. Então, educação, saúde, segurança pública. Esse vídeo é para você, está falando de você, é do seu salário, é da sua carreira, entendeu? Então, a reforma administrativa criada pelo governo Bolsonaro foi toda pensada para atender o interesse privatista do mercado. Então, no caso específico da educação aqui, primeiro passo é substituir o professor efetivo pelo temporário. Então, essa PEC ela permite a contratação temporária e sem concurso por até 10 anos. É isso mesmo, 10 anos, até por 10 anos, então, essa PEC 32 permite. Isso vai criar, então, o quê? O perfil de rede particular. Depois, é só pegar o dinheiro do Fundeb, então, e repassar para esses. Então, por que o artigo 37 da PEC 32, ela permite que o dinheiro do Fundeb seja repassado às escolas privadas? Prestem bem atenção nesse artigo que vou ler aqui agora para vocês. Esse dispositivo reza ao seguinte, prestem atenção. Artigo 37A. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios também, ou seja, das 3 esferas, poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para execução de serviços públicos, inclusive com compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares com ou sem contrapartida financeira. Então, além de poder repassar os recursos aí financeiros, ainda pode usar também a estrutura física que hoje funciona aí. As escolas, por exemplo, a lei pode até facilitar para que eles possam utilizar esses espaços também. Então, o texto não poderia ser mais claro e direto, então, pessoal, diante disso, tal como, inclusive, denunciaram os parlamentares, então, de esquerda lá, na comissão especial na Câmara, até deputado ligado ao governo, então, denunciou que tal artigo, na verdade, permite a entrega do dinheiro público ao setor privado, porque é isso que acontece nessa lei. E aí, não se trata só do dinheiro do Fundeb para pagar o professor e manter as escolas públicas. É também o dinheiro do SUS, como eu disse, e de qualquer outro setor. O artigo é muito claro e é muito direto. Então, o artigo 37A da PEC, na prática, permite o fim do serviço público estadual, municipal, federal, seja ela da educação, da saúde, da segurança pública ou de outras áreas aí que porventura tiverem. Então, assim, no caso específico dos professores, como seriam prejudicados? Qual que ser o maior prejuízo dos professores aí? Educação e saúde, então todos sabem que são os grandes filões então, do setor público que rege aí os governos, pois é onde então se concentra a maior parte então dos recursos financeiros. E é isso que o setor privado então está atrás. Eles estão de olho nisso, pessoal. Esse dinheiro que muitos bilhões de reais, então, e foi por isso que o setor financeiro então cooptou então o governo Bolsonaro e os deputados do partido, tais como o deputado do Partido Novo, do PSL, do PSDB, DEM, MDB e outros de direita para aprovar essa PEC na comissão especial da Câmara. Então,
No caso dos professores, o prejuízo decorre por conta de que são os recursos do Fundeb. Por lei, fala que está o atual Fundeb aí, 2022, que prevê? No mínimo 70% das verbas desse fundo que pagam todo mês os nossos salários, educadores públicos da educação básica e dos estados, do Distrito Federal e municípios. Então, com a possibilidade de privatização e terceirização prevista no artigo 37A da PEC 32, da reforma administrativa, a rede privada ela poderá abocanhar, então, parte desse dinheiro. E aí eu pergunto, empresário vai querer valorizar professor público? Claro que não, né, pessoal? Todos vocês sabem disso. Então, os educadores precisam reagir ou então passarão por sérios problemas, então, aí, já a curto e médio prazos aí. Caso essa PEC 32 seja agora aprovada nesse final de ano, aí, final de mandato do atual presidente, no plenário e da Câmara, então, federal, e depois no Senado. Essa reforma administrativa foi toda pensada para atender, então, esses interesses privatistas do mercado. No caso específico da educação, quero finalizar e enfatizar aqui para vocês, pessoal. Então, qual o primeiro passo deles, então? É substituir o professor efetivo pelo temporário. Então, a PEC, ela permite a contratação temporária sem concurso, então, até por 10 anos. Então, vai criar, então, esse perfil, então, de rede particular nas redes aí. Então, esse dinheiro, posteriormente, poderá ser usado para pagar, então, como Fundeb, outros, e passar para essas empresas privadas. Então, o magistério, ele tem de reagir logo, tanto o magistério como a turma da segurança pública, da saúde, precisam reagir logo, e depois não terá justiça que dê jeito, até mesmo porque a PEC 32, ela muda a Constituição Federal para dar segurança jurídica a quem for se apropriar dos recursos do Fundeb ou de qualquer outro setor. Então, vamos ficar atentos nisso aí, vamos vigiar isso aí, porque tem que ficar muito atento, porque isso pode ser prejudicial para você aí no seu dia a dia, por questão do seu salário, seu plano de carreira. Você que está tranquilo aí, às vezes preocupado, achando que está estável, que você é concursado, você pode estar perdendo sua estabilidade. Quem está estudando para concurso aí, pode deixar de fazer concursos aí para frente por causa dessa PEC. Então vai prejudicar todo mundo, quem já está efetivo, quem pensa ser efetivo, e também os contratados também. Talvez a pessoa pense, eu sou contratado, não vai me atingir não, vai sobrar até mais cargo e tal. Não. No caso aí vai para o setor privado. E o setor privado, vocês sabem como que é feita essas contratações aí. É indicação política, é o QI, o famoso QI, o que indica. Tá bom? Então, o partido do canal aqui é o partido da educação, é o partido do servidor público, entendeu? A nossa luta aqui não é candidato A ou B, não. O outro candidato que ganhou, agora o Lula ganhou, a gente vai cobrar aqui também no canal, para que ele cumpra, que ele defenda a educação. E o que for bom aí, a gente vai estar dando os parabéns. E o que for de cobrar, a gente vai cobrar aqui também, porque a nosso partido, a nossa bandeira aqui é a educação, é o servidor público, tá bom? Vamos acompanhando, em breve vamos trazer mais informações para vocês aí que acompanham o canal no dia a dia. Grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.